amigos internautas, irmãos de ministérios, companheiros abnegados que têm nos acompanhado através dos nossos vídeos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa ministração, a nossa aula da escola dominical. Estamos aí na terceira aula do nosso trimestre, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3, que tem um título muito maravilhoso, e nós vamos estar estudando ela hoje, passando aí um resumo do comentário da lição. Esperamos que os senhores tenham um bom aproveito desta aula. Está aqui o nosso manual de estudo, pelo qual nós estaremos nos dirigindo através dele, seremos conduzidos para o estudo dessa oportunidade. A nossa escola dominical, a maior escola teológica que nós conhecemos, está à disposição sua todas as manhãs de domingo nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. A partir das 9 horas da manhã, você é o nosso convidado. Meus amados, hoje então nós estaremos estudando a lição número 3, 21 de outubro de 2018, que traz o tema, o crescimento do reino de Deus. A nossa leitura em classe, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 4, versículos 30 e 32, e também Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 33, e Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 19. O nosso texto áureo, texto pelo qual é o coração da lição, se encontra no Evangelho de Lucas, o médico amado, no capítulo 17, versículo de número 21, onde diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. A verdade prática da nossa lição, ela vai nos dizer: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Pela verdade prática, nós entendemos que a lei da semeadura, plantação e colheita, ela durará até o último período da igreja, ou propriamente dito, da raça humana na face da terra. O nosso texto áureo diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Nós vamos entender durante o estudo, a explanação desse material, como que o reino de Deus ele está entre nós. Como é possível o reino de Deus estar entre nós? Para isso eu peço que você nos acompanhe até o final deste vídeo, porque junto nós vamos então aprendermos um pouquinho o que as parábolas de Jesus, não somente esta que é a parábola do grão de mostarda, Jesus vai fazer uma comparação do grão de mostarda, quando cai à terra, quando é semeado, o tamanho do grão de mostarda, a importância do grão de mostarda. Nós estaremos acompanhando durante toda essa lição. Mas todas as parábolas de Jesus, desde a lição número 2 até a última lição do nosso trimestre, elas escondem no seu contexto, por ser parábola, ela traz algo muito particular que nós, estudantes da Bíblia, às vezes precisamos cavucar um pouquinho a mais e mais fundo para poder entendermos as parábolas de Jesus. Por ser parábolas, ela tem muitas considerações, muitos pontos considerativos que nós precisamos entender. Então Cristo ele usou, no caso, essa parábola, a semente da mostarda, para explicar para nós qual é a natureza
do reino. Pelo menos algumas particularidades da parábola nós precisamos conhecer se quisermos entender o sentido da parábola. Algumas coisas em particular nós precisamos então conhecer se quisermos entender realmente o sentido da parábola. Nós vamos ter aí o crescimento rápido da mostarda. Por que a mostarda, qual o sentido desse crescimento rápido, né? A abrangência da mostarda depois do primeiro plantio. Nós vamos entender o porquê do primeiro plantio, o que acontece com a mostarda após o primeiro plantio, a figura da mostarda em relação a Israel, os pássaros que fazem o seu ninho na ramagem, no galho das mostardas, que está relacionado com o povo gentio, o alcance do Evangelho e o seu reino, e a mensagem final da parábola. Então, essa particularidade, nós vamos passar a entender e conhecer de uma forma bem particular, de uma forma bem gostosa, dinâmica. Nós estaremos então aprendendo com a nossa lição. Interessante, meus queridos e amados irmãos, que a mostarda ela tem uma semente pequena, porém ela é uma grande árvore. Do ponto de vista teológico, parece assim uma questão bastante enigmática. O fato de nós termos pelo menos 3 tipos de mostardas, 3 árvores que formam o contexto da mostarda. É por isso que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram de uma forma distinta. Um fala da mostarda na horta, o outro no jardim e a outra no campo. Por que dessas particularidades, dessa visão do sinótico, citar lugares diferentes? Nós vamos compreender isso, que não há nenhum erro de interpretação, não existe nenhum erro aqui de tradução ou confusão entre os 3 evangelhos sinóticos. Eles estão perfeitamente harmônicos quando nós passamos a entender os 3 tipos de mostarda dentro do contexto da botânica. Então nós vamos partir desse princípio para entendermos, explicarmos essa aparente divergência que tem, ou esse erro, aparentemente erro que tem, entre os evangelhos sinóticos, né? Uma semente pequena, mas ela é uma grande árvore, né? Alguns rabinos nos informam que esse tipo de mostarda, pelo qual o Senhor Jesus fala que as aves dos céus faz ninho sobre ela não se cultivava em jardim, mas no campo. Em Mateus, ele vai nos informar sobre isso, vai falar que um homem semeou no campo, não foi no jardim e nem numa horta. Ela precisa de espaço para crescer. Veja que aqui nós temos uma mensagem muito fantástica, né? Ela precisa de espaço para crescer. A mensagem do Evangelho, meus queridos e amados internautas, você aluno, professor que nos assiste, ela não pode ficar apenas no jardim, que aqui simboliza a igreja, mas no campo. A Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículo de número 2, vai dizer: a seara é grande. E depois o versículo seguinte diz: mas os ceifeiros são poucos. A mostarda no campo, esse tipo de mostarda pelo qual o Senhor fala em Mateus, ela pode crescer à vontade, ela pode se expandir à vontade, porque no campo existe espaço. O campo, ele é largo, ele é extenso. O jardim e a horta não. O jardim e a horta, ele é limitado, há um espaço limitado. Então, o ide do Senhor Jesus, baseado nesta parábola, de que Mateus fala, não Marcos e Lucas, é o campo vasto
que é o mundo, que representa o mundo para nós hoje. Então, meus queridos, a semente da mostarda que nós vamos estudar propriamente no primeiro ponto da lição, que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas fala, está em foco, aqui é a chamada de mostarda negra, cujo nome científico é a Basica nigra, né? Que atualmente é uma planta para fabricação de tempero, é muito comum em pratos e assim por diante, né? E no tempo de Jesus parece também era cultivado para extração de óleo. Então ela também tinha essa questão, além das questões medicinais, né? A planta pode crescer até atingir uma altura aí de aproximadamente 5 metros. Tem um grosso tronco principal com um galho forte suficiente para nele pendurar-se uma criança. Então não era um arbusto pequeno, era uma árvore de uma altura entre 3 a 5 metros de altura aproximadamente, e com seus galhos poderia até pendurar uma criança, porque ele resistia, né? Há uma espécie variante, né, conhecida por a sinapse branca, ou seja, a sinapse alba, que é a mostarda branca, que é muito menor. Ela é bem menor um pouco, em torno aí de 1,20 m no máximo, 1,30 m de altura. Então essa talvez seja a mostarda que pode ser cultivada na horta, ou então no jardim, melhor, no jardim. Na horta nós temos um outro tipo de mostarda, né? E deixa eu ver aqui, é uma espécie de dimensão intermediária, a chamada de salvadora pérsica, que é esse tipo de mostarda, já é uma mostarda mais específica, que medra nas margens do Mar Morto. Então essa mostarda já é uma mostarda menor, que talvez seria hoje que nós conhecemos a mostarda de mercado, onde nós compramos aqueles fachos, aqueles pacotinhos, né, aqueles molhos, que nós usamos muito para fazer a salada em casa, e ela é bastante picante. Esta árvore, essa mostarda, ela não cresce muito. É a mostarda que nós chamamos mostarda de horta, né? Alguns estudiosos têm pensado que essa planta, das referências bíblicas, mas o fato é que a mesma não produz semente tão pequena, no caso da mostarda um pouco maior, né? No caso que faz referência a Marcos. Essa espécie vegetal, maior do que todas as hortaliças, sem dúvida, alude à mostarda negra. Então a mostarda pelo qual Mateus está dizendo, ela sim é uma referência à mostarda negra, que é a mostarda maior, o pé de árvore que chega até 5 metros de altura, que é a mostarda pelo qual o Senhor diz que as aves do céu fazem ninho nela. De acordo com a Enciclopédia de Teologia e Filosofia Bíblica, volume 4, a página 377, os senhores encontrarão então ali alguns detalhes mais importantes sobre isso. A semente da mostarda, ela também se assemelha à nossa fé. A Bíblia diz que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós vamos lá em Mateus capítulo 17, verso 20, ele diz: por causa da pequena de vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Então a fé, por pequena que ela seja, ela tem um grande poder. A vastidão da fé é tanto quanto a semente da mostarda, que pode medir aí em torno de 2 milímetros aproximadamente de diâmetro. Então veja o tamanho que é um grão de mostarda. Mas os efeitos desse grão de mostarda, depois de plantado, se tornado uma árvore, ele é devastador, ele se prolifera muito rápido. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos então lançar um pouco mão da história. Howard Marshall, que é um professor emérito de exegese do Novo Testamento na Universidade de Aberdeen, na Escócia, ele sugere que a semente é como o crescimento do reino de Deus. Ou seja, ele sugere que a semente de mostarda
ela é considerada como o crescimento do reino de Deus, que começa bem pequeno até alcançar o mundo inteiro. Começa bem pequeno até alcançar uma proporção de chegar a atingir o mundo inteiro. Ele faz essa comparação entre a semente da mostarda e o evangelho, que é o objeto de estudo ou material de estudo nosso nesta oportunidade. A pequena semente semeada em Jerusalém, que foi o evangelho no princípio da igreja primitiva, agora deveria alcançar até os confins da terra. Jesus, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, um versículo por demais conhecido e usado até muito como tema na pregação do Evangelho de Cristo, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja, esse Evangelho que começou como a sementinha de um grão de mostarda nas regiões de Jerusalém, agora ele vai atingir até os confins da terra. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levarmos, então, pela aparência, pela pequenez de determinados trabalhos, em referência ao tamanho do grão de mostarda. Porque muitas vezes nós julgamos as coisas pelo aspecto exterior. Quando a igreja começou o seu trabalho em Jerusalém, para o povo da época, os cristãos da época, vamos dizer assim, os religiosos da época, dizendo, o cristianismo não seria nada mais, nada menos, que mais uma seita do judaísmo. Era apenas isso que eles viam do evangelho. E que na mentalidade dos religiosos, ele, em pouco tempo, seria sufocado. Julgaram pela aparência, mas o evangelho de Cristo, ele alcançou a proporção na representação do grão de mostarda que invadiu o mundo, chegando aos confins da terra. Hoje nós somos alcançados por essa sementinha semeada lá em Jerusalém. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Fé, relacionando-se ao grão de mostarda, é que dá início à grandiosidade deste reino chamado Reino de Deus. Jesus, ele começou o seu ministério com alguns discípulos, 12 discípulos, mais tarde 12 apóstolos, nós dizendo, e mais tarde 70 discípulos que começaram a grandiosidade desta obra. Eram apenas sementinhas de pequenos grãos de mostardas que estava sendo jogado no campo, que ia germinar, proliferar e ia alcançar até os confins da terra. Hoje a Igreja de Cristo, ela se compõe de bilhões de crentes espalhados pelo mundo, conforme Mateus, no capítulo de número 11 e versículo de número 8. Apesar do seu tamanho, referindo-se ao tamanho da semente da mostarda, apesar do seu tamanho, a semente da mostarda produz uma planta ou um arbusto maior que qualquer hortaliça do jardim. Com cerca aí, conforme nós dissemos, de 1,20 m, 3 metros a 5 metros, né, de altura, ou talvez até mais. Os galhos da planta têm tamanho suficiente para permitir que as aves dos céus façam seus ninhos e possam se abrigar debaixo da sua sombra. Os pássaros gostam da semente da mostarda. Veja isso daqui, os pássaros gostam da semente da mostarda. Você pode encontrar esse comentário no Nissim Sander, comentário bíblico de Bacon, volume 6, primeira edição, Rio de Janeiro, da CPAD, página 250. Muito bem. Ainda o campo e a semeadura. Embora, meus queridos, que a lição, ela critica quem prende-se aos detalhes, mas eu vou fazer
o uso deles, sim. Por quê? Existe pelo menos, aqui vai entrar a saga da minha pesquisa, do meu estudo, é que existe pelo menos 3 tipos de mostarda. Como eu disse lá no início, vou passar a explicar agora. Primeiro nós temos a mostarda negra, conhecida como o nome científico de Brassica nigra, que cresce entre os 3 aos 5 metros de altura, onde os pássaros fazem seu ninho. Essa mostarda, ela é cultivada no campo, não dá para se cultivar na horta e nem no jardim. Nós temos a mostarda branca, que é a Scinaps alba, que cresce aí entre 1,20 m ou um pouquinho mais, que já é uma árvore de jardim e não de horta. E nós temos a mostarda de horta, né? Que é essa mostarda comestível, que é a folha comestível e etc. Né? Então a mostarda, tanto uma quanto a outra, ela é muito rica em vitaminas. Veja como Deus usa as coisas certas para a mensagem certa, para significados materiais, mas com valor espiritual. Vitamina A, vitamina C e K. Com isso, é de grande valia como agente antioxidante do organismo. Ela também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, previne gripe, resfriado, etc. Como também possui vitamina C, a utilidade a partir da semente da mostarda, o quanto ela é útil à vida material. Depois vamos falar dela como a vida espiritual, auxiliando na manutenção da integridade das membranas celulares do corpo. Veja então a importância dessa mostarda. Então, pelo menos 3 tipos existe desta mostarda. Segundo, por quê? Ninguém plantaria em um jardim uma árvore de 5 metros para pássaro fazer ninho nela. Então veja bem como nós estamos separando essas mostardas, porque em cursos teológicos e também, quem sabe, em escola dominical, vai surgir essas perguntas. Mas que árvore é essa? Que mostarda é essa? Se nós conhecemos mostarda, apenas mostarda de horta, pelo menos eu não conheço a mostarda preta e a branca, eu não conheço apenas a mostarda de horta, porque ninguém plantaria isso. Muito bem. Terceiro, a mostarda de horta, ela tem poucos ramos e pássaro não vai fazer ninho nela. Então veja mais um detalhe importante da questão da parada da mostarda. Mas todas as 3, aqui vem a questão X, a questão mais importante. Mas todas as 3 têm algo em comum. Todas as 3 têm algo em comum. Semente pequena e chega a ser quase uma erva daninha devido à sua germinação proliferada. A semente da mostarda, você consegue pôr ela na ponta do seu dedo, bem miudinha. Ela é quase insignificante em relação ao tamanho da árvore pelo qual ela forma. Agora, independente da interpretação, independente da mostarda negra, da mostarda branca ou da mostarda de horta, o importante é que a semente se relaciona com a palavra de Deus. Porque tanto uma quanto a outra, elas têm germinação rápida e uma proliferação rápida que chega a ser quase uma erva daninha. Então, e o campo, o jardim e a horta, eles são o espaço do mundo que nós conhecemos, o mundo físico, aonde a semente da mostarda, que representa o Evangelho, deve ser semeado. Alguns têm ministério de semear na horta, dentro da sua casa, seu lar, sua família. Mas outro já tem o ministério de semear já no jardim. Já não é mais na horta, é no jardim, que é um espaço maior, que é dentro
do seu território de circunferência ministerial, vamos dizer assim, dentro do seu estado, do seu município, mas outros têm um chamado para semear no mundo. Aqui nós temos uma questão muito até intrigante e pode-se criar até uma polêmica em relação à questão do evangelho ser pregado em outras igrejas, em outros ministérios, mas não veio o caso nosso aqui agora. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A Bíblia não descreveu que tipo de mundo, que tipo de mundo ecumênico, que tipo de terra habitada que nós deveríamos pregar o evangelho, semear a semente. Interessante que na lição anterior, lição número 2, a parábola do semeador vai dizer que o semeador saiu a semear. Ele não escolheu o solo, ele não preparou o solo, ele semeou. Então, a nossa obrigação como evangelista, independente da sua divisa ou hierarquia ministerial, é semear, é evangelizar. O terreno, o campo, a qualidade é uma questão de, vamos dizer assim, para Deus resolver. O nosso compromisso é semear. Agora, e a árvore mostarda? Como interpretar essa árvore? Nós sabemos que a semente é a palavra, nós sabemos que o campo, jardim, horta é o mundo, mas a árvore. Da onde vem essa semente? Qual é a produção dessa semente? Muito interessante isso, né? Nós vamos ter aqui no capítulo Salmo de número 91, não capítulo, né? Salmo de número 91. A Bíblia vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu passo a entender que essa grande árvore chamada mostarda, ela está se relacionando com a própria pessoa do nosso Deus, ou a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando nós vamos estudar essa palavrinha verbo aí, nós vamos aprender que o verbo nada mais é do que a palavra. E a palavra, no sentido nosso hoje, boas novas, que o evangelho é boas novas, está ligado a essa semente de mostarda, que sai da grande árvore chamada Jesus de Nazaré. Glórias a Deus por isso, né? Agora, quando nós falamos aqui do Salmo 91, a lição vai falar de um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda, aqui retratado, que tem aí a cerca de 3 a 5 metros, a nossa lição fala 3 metros, né? Mas geralmente entre 3 a 5 metros de altura, ou um pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente que permite o espaço construir seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Essa imagem de uma grande árvore onde os pássaros habitam ou constroem os seus ninhos relaciona-se basicamente com essa árvore aonde nós podemos construir o nosso refúgio e a nossa fortaleza debaixo da sombra do Altíssimo. Então a árvore é o próprio Deus e o seu poder produtor da semente. Ele também é chamado de a oliveira verdadeira. Então, geralmente na Bíblia, quando se fala em árvore, nós estamos ligando teologicamente a pessoa de Cristo, o evangelho cristocêntrico, né? Alguns teólogos, eles chegam a afirmar que a árvore mostarda, ela pode representar o próprio Israel. E os pássaros mencionados nesta parábola, né? Os pássaros que vão fazer ninho na árvore da mostarda, são os gentios que buscam refúgio em
Israel. Isaías, esse é o capítulo 21, uma coisa assim, me parece que é isso mesmo. Diz assim: gritam-me terras do mar, gritam-me da montanha de Seir, guarda o que resta da noite. Esse clamor, meus queridos, era costume dos profetas da época, aliás, dos povos da época, e buscar socorro nos profetas que estavam na cidade de Israel. Nessa ocasião, o profeta Isaías ele estava em Jerusalém. E os moradores das terras de Seir, eles foram a Jerusalém, talvez a negócio ou algo parecido, e aproveitaram para clamar ao profeta e perguntar da noite que as terras de Edom estavam passando. Então nós vemos aqui, pelo menos uma pequena ilustração, baseado no que os teólogos afirmam, que a árvore mostarda pode representar a nação de Israel, que hoje já é a grande potência, né, vista por muitas nações do mundo como um perigo para o próprio mundo. E nós vamos entender isso mais tarde, que Israel vai ser o centro da adoração. Israel será o centro onde o povo vai buscar, onde vai sair a lei, aonde vai estar o novo tabernáculo, o novo templo. E é de lá que vai sair realmente o socorro. Então alguns teólogos fazem essa comparação do grão da árvore chamada mostarda como o próprio Israel. E os pássaros, que seriam os gentios que vão buscar refúgio lá em Israel. Agora, a lição também vai falar de não desprezar o pequeno começo. Plínio o Velho, que era um escritor e historiador gramático, administrador e oficial romano, ele disse, pelo menos de toda a sua obra, né, a única que sobreviveu foi um tratado denominado História Natural. E ele diz o seguinte: uma vez a semente de mostarda, uma vez semeada, é impossível barrar o seu crescimento. Isso eu achei muito interessante durante a pesquisa. Uma vez semeado, é impossível barrar o seu crescimento. E a semente, para barrar o crescimento dessa semente, dessa árvore, é preciso colher a semente da mostarda antes de amadurecer. Ou seja, meia verde ou verde longa. Pois quando ela madura, ela abre as suas vagens e espalha toda a semente por todos os lados e quase acaba se tornando uma erva daninha. Ou seja, ela cresce tanto, se prolifera tanto, que é impossível controlar o crescimento, a germinação da semente da mostarda. E eu conheço muito bem isso em relação à mostarda de horta. Me lembro uma certa feita que nós plantamos na lavoura um cantinho lá, muito pequenininho, e elas cresceram em torno aí de 1 metro e pouquinho, e deu muitas flores, sementes. E no ano seguinte, meses seguintes, que não chega a anos para produzir, a semente se espalhou por toda a região da lavoura que nós tínhamos ali por perto, que acabou virando quase que uma praga. Em vez de ser algo para a nossa alimentação como hortaliça, acabou sendo uma ameaça para a lavoura de algodão que nós plantamos na época. Então veja, querido, a importância de semearmos a palavra de Deus, esse Evangelho Santo. Ele não vai se transformar em uma erva daninha, mas ele vai ser a erva daninha que vai minar o território de Satanás, vai comprometer a plantação do diabo. Sabe por quê, querido? As heresias que estão crescendo em nossas igrejas, a falta de fé, vou até chamar de baderna religiosa, irmãos traindo irmãos, um querendo ser maior do que o outro e assim por diante. Sabe por que disso? Porque a verdadeira semente que vem proliferar no nosso meio, germinar e aplacar essas plantações do inimigo que são semeados dentro do jardim das nossas hortas, não está sendo mais semeado. Esse Evangelho Santo, puro, que contagia, que transforma, ele não está mais sendo semeado.
Por isso que nós temos essas circunstâncias. Mas quando nós descobrimos o grande segredo da semente da mostarda e começarmos a plantarmos ela no nosso jardim, na nossa horta, no nosso campo, nós vamos barrar o crescimento da erva daninha do inimigo. E a nossa erva, chamada Evangelho de Cristo, através do grão da mostarda, representando a palavra, ela vai sufocar essa demais plantação. A Bíblia de Jerusalém, no comentário de rodapé, ela diz o seguinte: tanto a semente da mostarda quanto o fermento se assemelha ao reino de Deus. Ou seja, começa modesto, mas vai repentinamente sendo desenvolvido até tomar a terra toda. Veja que interessante. Tanto a semente, tanto o grão de mostarda, quanto o fermento, que também está na nossa lição, se assemelha ao reino de Deus. Que começou modesto. Nós falamos do início da igreja lá em Jerusalém, 12 apóstolos, 70 discípulos, e eles foram e alcançaram até então o mundo conhecido da época. Nós temos o maior evangelista, o maior esparramador de semente de mostarda, que foi o apóstolo Paulo. Paulo evangelizou o mundo conhecido da sua época, praticamente todos os continentes conhecidos da época. Paulo entrou com a semente do evangelho e espalhou. E aonde a semente do evangelho caía, era um pé de mostarda que se multiplicava e se espalhava, de maneira que foi impossível barrar o crescimento da igreja. Nero não conseguiu, as perseguições da igreja primitiva não conseguiu barrar o crescimento. A perseguição da igreja em Jerusalém, quando Felipe vai para Gaza e outros fogem de Jerusalém, não barrou o crescimento da igreja. Nero, que resolveu apagar o cristianismo, não conseguiu. Nós vemos Hitler mais tarde botando fogo em Roma e querendo culpar os cristãos, não conseguiu apagar a chama do cristianismo. A Inquisição de Roma não conseguiu apagar a semente do cristianismo. Então nós vemos que essa semente, uma única semente que ficaria de todas as perseguições da Inquisição, de Nero, de Hitler, Stalin e assim por diante, era suficiente, uma só semente, era suficiente para alcançar o mundo inteiro. E muitas sementes sobejaram da era da perseguição, e o Evangelho de Cristo não foi sufocado, chegando até nós no tempo presente. Agora nós temos aqui uma pergunta: quem pratica o reino de Deus? Todos que participam do reino de Deus, o cristão, deve participar do reino de Deus. Ou seja, participar dessa missão de semeadura, grande comissão. Todo cristão tem esse dever de participar dessa comissão. Aí Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão, aqueles que participam do reino, e quem participa do reino tem essa missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. O Evangelho de Cristo, meus queridos, ele não pode estar preso em uma gaiola ministerial. Isso é muito sério. O Evangelho de Cristo não pode estar preso em uma gaiola ministerial. O Evangelho de Cristo tem uma qualidade, tem uma eficiência muito grande, porque ele não respeita intelectualidade, cores, raça e muito menos placa de igreja ou divisa ministerial. A única placa que o Evangelho de Cristo se prende é a todas as nações. Então não cabe a mim e nem a você determinar aonde e quando pregarmos o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não tem barreira ministeriais, intelectual, cores, culturas, pobre, ricos,
vilarejos, grandes metrópoles, o Evangelho de Cristo alcança a todos. E quem participa deste reino tem essa obrigação. Nós não podemos barrar que o Evangelho seja pregado aqui ou acolá. Devemos fazer sim a obra do Senhor. Mateus 28, capítulo 19, é claro. O Senhor não diz, ide pregar somente na igreja X. Ele diz, ide por todo mundo. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Mas quem tomou essa decisão? Como tomar uma decisão? Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender primeiramente o convite de Cristo. Quando os apóstolos estavam pescando, o outro na coletoria de impostos e assim por diante, Jesus chegou para um grupo e disse, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor não disse, vou fazer vocês um pescador de aquário, pescar na igreja dos outros, ficar aí dentro do seu campo. Diz, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Outra versão diz, pescador de almas, né? Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender esse convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não viola a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito Santo, é preciso que haja uma decisão pessoal e essa decisão envolve renúncia. Meus queridos, eu não sei até onde eu posso interpretar essa decisão que envolve renúncia. O que eu e você, nós estamos renunciando para semear essa semente do grão de mostarda? Muitas das vezes nós temos que renunciar até a nossa divisa ministerial. Às vezes temos que renunciar até mesmo a placa da nossa igreja para irmos aos campos de missões. Pessoas que estão fora do nosso país, fora da nossa circuncisão, estão muitas das vezes sem placa de igreja, estão muitas vezes sem até um ministério com divisa. Isso é uma renúncia. Agora, a maior renúncia é a nossa renúncia pessoal. Abrir mão do nosso conforto, da nossa cadeira confortável de balanço, e irmos de pé no chão anunciarmos o Evangelho. Não é sentarmos em cadeiras confortáveis e altos salários, porque isso não é renúncia. Renunciar é deixar os prazeres desta vida, o gozo desta vida, o conforto dessa vida e sair aos campos e semear a semente do Evangelho na representação do grão de mostarda em qualquer terreno. Germinar é uma questão do Espírito Santo. Agora, semear é a sua obrigação. E isso exige renúncia. Renúncia, uma palavra pesada. Examine você mesmo o que é que você precisa renunciar para fazer essa grande obra da semeadura da semente do Evangelho. O que é essa decisão pessoal? É uma pergunta que faço. Onde ela se encaixa no nosso ministério? Onde se limita essa decisão? São perguntas que eu não vou responder. Vou repetir. O que é essa decisão pessoal? Onde ela se encaixa no nosso ministério? E onde se limita essa decisão? Pense nisso e responda para você mesmo. Outra coisa que se compraz a questão do crescimento do reino de Deus é a relação pessoal com uma árvore, com a mostarda. Se você tem alguma fé, um grão de mostarda, conhece a Deus por meio de um relacionamento pessoal com Ele, é algo compensador. O simples fato de você ter uma fé, você ter um relacionamento pessoal com Deus, na semelhança do grão de mostarda, que sendo pequeno, você vai dizer o monte transporta aqui para lá e ele vai se transportar, já é algo compensador. Essa relação pessoal é mais que um simples admirador. Veja que
Nós temos os admiradores e temos aqueles que têm uma relação intrapessoal com Deus. É aquilo que eu chamo de intimidade com Deus, o que é diferente de ser apenas um admirador. Mas é aquele que participa do reino, é aquele que está envolvido com o reino. Essa relação tem a ver também com a gratidão, a obediência por tudo que ele fez por nós. Meus queridos e meus amados irmãos, amigos internautas, você que me acompanhou através desse nosso vídeo, o nosso canal. A minha consideração final ao terminar esse vídeo. Assim como o grão de mostarda, sendo tão pequeno, cerca aí de 2 milímetros, pode proliferar e encher de sementeira um grande campo, assim a semente do Evangelho deve ser semeada nos mais diversos lugares, para que se multiplique e invada a seara do inimigo. Dessa forma, o reino de Deus atingirá até os confins da terra. A semente do Evangelho deve ultrapassar as fronteiras do nosso campo e alcançar as almas em outros lugares. Então precisamos pensar nisso e espalhar essa semente. Robert Pirkenstein, uma coisa assim, ele diz no seu livro Guerra Espiritual, e eu vou transportar para a nossa lição de hoje, que se cada crente, ele disse isso no ano de 1977, a última edição do seu livro, ele disse: se nós começássemos naquela época a ganharmos uma pessoa para Jesus, plantarmos uma sementinha de mostarda em cada coração, nós chegaríamos no ano de 2017, ou seja, cada alma que ganhássemos, aquela pessoa ganhasse mais uma para Jesus. A multiplicação da semente, como nós dissemos, se prolifera, quase tornando uma erva daninha, ela ia se germinando de uma pessoa para outra. Nós chegaríamos ao ano do ano 2000, de 1970 a 1977, por aí. Nós chegaríamos ao ano 2000 com o mundo inteiro ganho para Cristo. Por que nós ainda não ganhamos o mundo inteiro para Cristo? Chegando-se ao ano de 2018. Eis um enigma, eis um desafio, eis uma tarefa. Semeemos a grande semente do Evangelho, mas tão pequeno como um grão de mostarda. Uma boa aula, tenha a todos, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus. A todos.